Olá pessoal, estamos aqui no nosso programa de estreia, programa Carapicuibano, na Carapicuíba TV. A gente quer valorizar a nossa cidade, agora estamos no mês de aniversário. E no programa de estreia a gente conseguiu uma figura bastante importante para a história da cidade. Ele que desde o início de Carapicuíba município, né, desde a emancipação, ele é um grande protagonista como cidadão, como político e como empresário. Então, nesse programa de estreia, a gente tem a honra de receber aqui o nosso grande guerreiro, Ataíde João Monteiro. É uma honra estar aqui hoje com vocês. Ataíde, vamos começar aqui com a primeira pergunta. Me conta aqui para nós o que foi a epopeia quando Carapicuíba se emancipou há 58 anos atrás e você tinha apenas 22 anos de vida. Bem, primeiramente quero agradecer o convite e juntar minhas palavras às suas palavras, dizer que devemos reavivar as memórias para que a história fique consagrada na consciência de cada um de nós. Nada acontece pelo acaso. Uma fruta só cai do pé quando ela está madura. Então chegou a hora de Carapicuíba se emancipar por vários motivos. Primeiro, pela proximidade com São Paulo, a capital. Nós éramos distrito de Barueri, então como nós éramos mais próximos de São Paulo, que Osasco ainda não era um município, a convivência e o fluxo com a capital, não é? proporcionava a Carapicuíba um fluxo melhor e onde as coisas aconteciam a mais. Então é o seguinte, no ano de 1897, Santana do Parnaíba se emancipou de São Paulo. Primeiro passo. Primeiro passo. Perdão. Se emancipou de Sorocaba. De Sorocaba. Perdão. Tá? De Sorocaba. E Barueri se emancipou de Santana de Parnaíba no dia 21 de 12 de 1942. Se emancipou. Osasco, em seguida, se emancipou de São Paulo em 19 de 2 de 1962. E nós conseguimos a nossa emancipação em 26 de março de 1965. Portanto, há 58 anos. 58 anos. Né? Agora, por que emancipação? Porque pela proximidade que nós tínhamos com São Paulo, antes de Osasco ser emancipado, favorecia o fluxo do transporte ferroviário através da ferrovia sorocabana. Os trens naquela época voltavam geralmente de Carapicuíba. Era o bairro mais populoso da cidade de Barueri. Da cidade de Barueri. E alguns iam até Barueri e outros iam até Itapevi. Né? Agora, a população, a região toda se fortaleceu demograficamente. Então, hoje o trem chega até Amador Bueno. Muito bem. Por que nós nos emancipamos? Porque eu vou fazer um pequeno relato para vocês entenderem a importância de Carapicuíba no processo que Barueri teve depois que se emancipou de Santana do Parnaíba. Começando pelo seguinte, o primeiro prefeito de Barueri, como município, foi Nestor Camargo. Família Camargo. E o vice-prefeito foi João Antônio Brás, meu avô, que já era um líder político em Carapicuíba. O segundo prefeito de Barueri foi Adonai de Almeida Silos, também de Barueri. Era um cartorário de Barueri, Adonai de Almeida Silos. O vice, Orestes Brás, meu tio, também de Carapicuíba. Já o terceiro prefeito de Barueri foi um carapicuibano, João Acácio de Almeida.
Famoso. O primeiro prefeito de Barueri, Carapicuíba em Barueri. O segundo prefeito também foi o carapicubano, Carlos Capriotti. E o vice-prefeito foi meu tio Orestes Brás. Então, a Carapicuíba já estava sendo Referência. referência e mais população do que Barueri, porque Carapicuíba já elegia um prefeito, né, no município de Barueri. Então tinha força. Carapicuíba, Tinha força. mesmo antes de ser um município constituído, era um distrito forte que conseguia ter força nas decisões da cidade de Barueri. Exatamente. Né? Tínhamos o prefeito eleito e mais vereadores na Câmara. Deixa eu aproveitar aqui. Você disse que antes do João Acácio de Almeida ser prefeito eleito de Carapicuíba, emancipada, ele foi prefeito de Barueri. Então é João Acácio de Almeida, ele foi prefeito das duas cidades. De Barueri, na segunda eleição, terceira? Segunda, né? E de Carapicuíba na segunda eleição. Que legal. Né? Que legal saber disso. Aquele foi na terceira eleição. Na terceira. O Amos veio antes. Depois do Amos, é isso mesmo. Então, assim, como é que consegue se emancipar? Primeiro processo é criar uma lei na Câmara Municipal, ainda quando o território é só Barueri, né? Como já tínhamos maioria na Câmara Municipal. A maioria dos vereadores da Câmara também já eram de Carapicuíba. Então, nós conseguimos aprovar a lei emancipando o município. O prefeito da época era o Carlos Capriotti. Carapicuibano já, no segundo mandato de um carapicuibano em Barueri. Na gestão de Barueri. Muito bem. Aprovada a lei de emancipação, essa lei é enviada para a Assembleia Legislativa, para a Assembleia Legislativa homologar a criação de mais em lei. Fazer a lei. Fazer a lei, homologando o novo município. Ora, agora, o município, ele não é construído, as suas divisas, pela vontade nem do município que perde uma área, nem do novo que ganha. Ia dar uma tremenda de uma guerra. Não é? Então, quem é capaz de fazer isso, e oficialmente é o Instituto Geográfico Brasileiro, IBGE, que delimita as áreas, as divisas. E geralmente uma divisa é feita através de acidentes geográficos. Um rio, um córrego, um elevado, uma baixada, coisas assim. Então, Carapicuíba, que ia ficar com uma área pequena, pegou uma área que pertencia a Osasco, que já estava independente de São Paulo, e levou a nossa fronteira para a direção de São Paulo, do córrego Ribeirão Pedreira, que é antes da Coab, né, até o Ribeirão Carapicuíba, ali no quilômetro 21. Portanto, bem, Carapicuíba, então, ganhou essa área de território. Rumando para o sul, Carapicuíba é até onde é uma caixa d'água que tem um pouquinho acima, ali na Avenida Inocêncio Seráfico, um pouquinho acima da Duque de Caxias, uns 700 metros da Duque de Caxias. Ali hoje a Rua São Miguel. São Miguel, exatamente. Rua São Miguel. São Miguel. Muito bem, tem o mercado ali do lado. Sim, o Lopes. Fica do lado. Tudo era pertencia. Dali para o centro era o distrito de Carapicuíba, ainda pertencente a Barueri. Isso. Da caixa d'água para Raposo Tavares era tudo parte de Cotia. Cotia, perfeitamente. Bom, delimitado a área e a nossa fronteira para o lado norte ficou o Rio Tietê, que é um acidente geográfico. Não poderia ser outra coisa a não ser um rio, um córrego, uma baixada ou uma lombada, alguma coisa assim. Sim. Então foi homologado. Esse processo todo demorou uns 4 anos. Entre aprovar na Câmara,
aprovar na Assembleia Legislativa. é. 4 anos. Não deu bem 4. Menos 4 que aí já venceu, já vieram as novas eleições, que o Capriota, que era o prefeito de Barueri, Sim. e aí com a emancipação, o primeiro prefeito de Carapicuíba foi o Antônio Faustino dos Santos. E depois eu quero voltar a fazer várias perguntas, mas Tá. eu queria que você contasse um pouco a história da cidade dentro da tua história de vida, porque você tinha me falado que no momento da emancipação, quando passa a ser de fato Carapicuíba município, você está com 22 anos de idade. Mas o processo de emancipação, quando ele começa, você ainda era menor. Era menor. Você era menor ainda. Eu falei Então, como é que se deu essa sua participação de um menor, um menino? Como é que era aceito? Porque fazer política nesse período era período da ditadura militar. Ninguém gostava muito de estudante, de jovem, como é que era isso? E também tinha gente, o próprio Faustino era militar, né? Mas o Faustino... Diferenciado, mas era militar. O Faustino, o nosso primeiro prefeito, ele era contra a emancipação. Fale sobre isso, o povo precisa saber. Ele não era emancipador. Preste atenção, foi emancipador. Meu povo, olha o que a Thaís está falando aqui, olha. O primeiro prefeito da cidade de Carapicuíba, Antônio Faustino dos Santos, meu amigo, tem uma foto junto com o Faustino que eu guardo com muito carinho. Ele, no processo, ele era contra a emancipação, olha só. E o caboclo não, tinha que ser pernambucano, né? Deu como diz lá em Pernambuco, deu uma bunda canastra e virou o primeiro prefeito. Como é que se deu isso, Ataíde? Explica. Foi assim, cara. Ele era militar. Tenente Faustino. Tenente Faustino. E ele servia ali no Arsenal de Guerra de Barueri. E ao servir ali, ele ganhou uma residência em Barueri. Descendo ali, tem a Vila Militar à esquerda ali. Vocês conhecem, né? Sim, claro, ele morava perto do cemitério. Perto do cemitério. Antes um pouquinho do cemitério. Então ele morava lá e tinha um relacionamento muito bom em Barueri. Ele era muito solícito, muito amigo, sempre foi muito legal. E era um pré-candidato também muito forte em Barueri, junto com o Carapicuíba. Então ele ficou meio de escanteio. Não podia se empenhar muito em favor de Carapicuíba, de repente ele perdia Barueri também, né? Então ele ficou meio ali na corda bamba, mas ele não foi emancipador. Foi emancipador? Que no livro está lá. Como emancipador? Não está, Faustino não está. Não está como emancipador? Não está. O João Braz está e o Orestes Braz está. Sim. Ele não. Bom, então o primeiro mandato foi de Faustino, né? Já município... Quanto detalhe, Sim. Você tem a data da emancipação da cidade dia 26 de março. Ou seja, estamos completando 58 anos. A eleição se dá no ato da emancipação também no mesmo período ou é uma eleição normal? Não. Emancipou já chama eleição? Não. Conta esse detalhe. Emancipou quando a Assembleia Legislativa homologou, publicou a decisão municipal da Câmara Municipal de Barueri. Aí ali já passa a ser município. Já é município. Em seguida criado. Já é chamado uma eleição ou é eleição não. o calendário normal do país? Aquele processo vai para o IBGE delimitar o município. O contorno. Eles demoram um ano, 8, 9 meses, coisa assim. E a eleição, de fato, como é que foi? Então, aí foram candidatos o João Acácio de Almeida. Mas no mesmo ano? Não sei se foi no mesmo ano. Você tem a ata aí, não tem? A ata aí deve dizer. Qual é a data da ata? Ele trouxe um documento raro, viu, pessoal? O Ataíde aqui... A ata... Tá aqui, ó. Tá aqui. Tá aqui atrás? Tá aqui atrás. Ele trouxe a primeira ata... Aqui, ata de primeira sessão ordinária da Câmara Municipal de Carapicuíba, realizada aos 26 dias do mês de março... Fala o nome dos vereadores. Dos vereadores. Aí vamos lá. Vamos lá. Sessão da Câmara Municipal, citar Avenida Rui Barbosa, 481, Carapicuíba. Presentes os senhores vereadores. Ain Ishi Ozawa. Ishi Ozawa, o japonês. Ozawa. Gonçalo Roque, o Roque do Silvio Santos. Do Silvio Santos. Olha só. Dimitri Seiwasuke. Que mora na rua que você falou do São Miguel.
Ah, na rua, ele morava lá? Morava lá. Ah, é? É. Óbvio, né? Mas daqui O foi... Demetrios é tio da minha primeira esposa. Sério? É. E aqui também, o nome de uma escola, Jorge Julián, Jorge Juliano. o nome de uma escola. Não, Car- o homenageado é o pai dele, Tufi Juliano. O Jorge foi vereador, o pai dele que é Não, homenageado. não, tem a escola Ah, aqui, uma a outra outra aqui que é Jorge também. Julián, além do Tufik. Os dois. Agora, o Carlos Zoada, ele faleceu, né? Não, Tá vivo? tá vivo. Uma filha dele trabalha na prefeitura ainda. Não dá pra gente trazer ele aqui, ele ainda tá bom de saúde? Deve filho? estar. Você tem contato? Não tem, mas posso ver. Poxa, porque ele poderia ser nosso É. lindo... É? Pô, porque ele também é emancipador ou não? Não, não é. Não é, mas ele é da primeira legislatura. É. Pô, isso não é pouca coisa, né? Não, Carlos Fado, eu acho que é. Emancipador? Da próxima eu trago o livro. Eu vou deixar aqui pra gente, ó. Carlos Zoada, Antônio Barbosa Vereador aí. Campos, é isso? É, Barbosa Campos. Antônio Barbosa Campos. Laerte Cearense, que é o nome da sala de sessão, né? Até hoje. Laerte Cearense. Ele morava ali na antiga Vila do Sapo. Vila do Sapo, que agora é Gustavo Correia, Correia. agora virou gente. É. Olavo De de Moura. Moura. Quem é esse Olavo de Moura? Lá de Moura, uma referência dele, ele foi vereador e ele morava ali na Rui Barbosa, onde tem aquele shoppingzinho, não aqui no Calçadão. perto do Colégio Tufik Juliano. Sim, Aquele sim, salão tem lá. umas galerias. É, tem uma padaria bem em frente na esquina, Sim. era ali que ele morava. Ele é casado com o filho do dono daquela padaria. Sim, sim. Ele morava sim. lá. Que depois passou a ser uma lanchonete, né? É. Que é na subida da Tâmara. Da Tâmara. Da Tâmara, isso. Então vamos lá. Aí o Moura, conforme consta, registrado da Lavra, ausente o senhor vereador Henrique Cupini Neto. Estava Faleceu ausente. também, né? Faleceu. Então, está o nome de todo mundo aqui. Então, a primeira sessão que deu posse também aos vereadores foi no dia da emancipação. Exato. Então, já estavam eleitos? Não, essa data aqui é a data da primeira sessão legislativa. Da primeira também. sessão, Não, mas para ter a sessão tem que estar eleito. Não, então, mas aí eu teria que pegar a lei. Eu tenho Você essa tem? lei, eu tenho essa lei. Na lei de Barueri. De Barueri. Então, o dia que Entendi. você pegar, você pode. Não, mas a minha curiosidade é acrescentar. ver o time exatamente do processo que elegeu o prefeito e vereador. É. Se provavelmente, então, deve ter ocorrido antes da emancipação, Sim, alguma coisa parecida. Mas depois a gente Tá bom. pesquisa. perfeito. Pesquisa. Agora me conta, Hum. uma coisa bastante interessante. Você está com 80 anos de vida. 80 Perfeito. anos de Carapicuibano. Você é Carapicuibano 80 da anos de Gema. Carapicuibano, nascido em Como é que Carapicuíba. é? Como é que é Na isso? Avenida Rui Barbosa, 157. 157. Quando eu nasci, não tinha ainda a rodovia, aquela que foi feita ali atrás, pelo FUAD. Né? Sei, a Cadaval. Não, Cadaval. Cadaval não. A estrada de Tu, que passava pela Rui Barbosa, Sim, virou calçadão agora. Sim, virou calçadão. Né? Então foi isso. Então ali tinha a fábrica Inca de artefato de couro, De couro. porque tinha aqui. Onde que era situada a Inca, para o povo tentar Onde localizar é hoje? esse shopping que eu estou falando? Lá na Rua Barbosa. Na Rui Barbosa. Aquele shopping grande que tem lá, tem essa Sim, Casa sim. Bahia, Sim. Ali ficou como terreno baldio muito tempo, né? Ficou ali. Baldio, né? Para o Brasil, para o Carapicuíba se emancipar, os motivos fundamentais foram a fábrica Inca, que dava uma boa renda. Diz que do lado da estação também tinha uma de azulejo, né? Tinha também. Depois veio a INAC, lá no Ariston. Inclusive era da família Pignatari, né? Pignatari. Azulejo Pignatari. É verdade, Tem, Pignatari. Os Pignatari tiveram uma importância muito grande na nossa cidade. Economicamente Tá falando. falando, tá? Foi uma das pioneiras. Então foi assim. Então depois, deixa eu pegar o fio da minha Que é da família do Décio Pignatari, que é famoso até hoje com aquele semiótica, né? Sim. É um grande conhecedor
e professor de semiótica, um dos maiores intelectuais, que é dessa família aqui, que até hoje a referência deles não é Carapicuíba, mas é porque ele cresceu em Osasco, coisa assim parecida. É dessa região, né? E foi indo, né? Outra coisa que eu ia te perguntar, você diz que a divisa até 1962 não existia Carapicuíba enquanto município, nem Osasco como município. E que Carapicuíba era distrito de Barueri, e Osasco era distrito de São Paulo. A divisa desses dois municípios, que hoje não existe mais, São Paulo e Barueri, é hoje o que a gente conhece como Córrego da Pedreira, que é a Avenida Brasil, é mais ou menos ali na divisa, né? Para quem passa pelo centro de Carapicuíba, é no Açaí, né? E até a Avenida Delfino Cerqueira. Isso, fica entre a Delfino Cerqueira e a Avenida Brasil. É aquele córrego que corta a divisa das duas cidades. Agora, veja só, você disse que quem estabelece, como geógrafo que eu sei, as divisas é o IBGE. Mas não ia fazer sentido, porque o nome Ribeirão Carapicuíba já existia, que é o que deu o nome à aldeia. Sim. Não é isso? Então, como é que você ia emancipar uma cidade de nome de Carapicuíba sem ter o rio Carapicuíba? Então veio até aqui, que é o que a gente tem aqui, podemos chamar a leste, né? A nossa divisa a leste. E depois a oeste é o rio Cotia, que é o rio Cotia. Eu vou mostrar aqui para vocês, essa é a grande polêmica que nós temos até hoje, né? Sim. Isso aqui é o plano diretor, Ataíde, depois eu vou te dar uma cópia, foi eu que participei como secretário municipal, a gente fez uma grande obra de discussão com a população aqui, que durante uns 3 meses, a gente juntou mais de 2.500 pessoas. E o traço de Carapicuíba no Rio Tietê era o traço natural, tá vendo aqui, ó? Só que o Rio Tietê foi retificado. Depois vamos falar sobre isso. Agora nós vamos abrir para uns comerciais. Depois a gente vai falar da divisa de Carapicuíba aqui pelo Rio Tietê. Valeu? Bom Tempo Imobiliária. Há quase 3 décadas no mercado, administrando bens, fazendo locações e vendas. Aqui você conta com um time de suporte jurídico, administrativo e comercial. Temos 3 unidades em Carapicuíba disponíveis para você. Unidade do Centro, na Avenida Miriam 380, primeiro andar. Unidade do Corintinha, na Avenida Inocêncio Seráfico 1873, primeiro andar. Unidade Vila Dirce, na Avenida Inocêncio Seráfico 4532. Chame agora no WhatsApp 11 9 61 60 20 00. Apartamentos, casas e terrenos. É aqui na Bom Tempo. Aqui você consegue, acredite. Pessoal, estamos aqui de volta no segundo bloco do nosso programa de estreia Carapicuibano, no canal Carapicuíba TV. Hoje falando aqui com essa figura muito importante para a história da nossa cidade, é a verdadeira história viva aqui, o nosso companheiro Ataíde João Monteiro, que foi, né, um dos emancipadores aqui da cidade de Carapicuíba, participou de diversos governos, foi eleito 3 vezes vereador, inclusive como eu, foi presidente da Câmara. Ataíde, agora vamos aproveitar esse segundo bloco para falar como é que é a tua vida política, também falar um pouco da tua vida como empresário, que a gente sabe que a tua empresa, que você está à frente aí, o Colégio Status, é um nome muito importante na educação privada aqui na cidade de Carapicuíba. Você começa participando da política na cidade logo na emancipação, você compôs o governo do Antônio Faustino dos Santos, como é que foi isso? Eu explico com muito orgulho. Eu nasci, eu fui registrado em 3 municípios, em 3 cidades.
Porque como Carapicuíba pertencia a Santana de Parnaíba, né, antes da emancipação de Barueri, está lá no meu certidão. Parnaíba, Barueri, Barueri, Carapicuíba, Parnaíba e Osasco. Nossa. Que eu fui registrado em Osasco. O registro foi em Osasco porque era mais fácil ir para Osasco do que ir até Parnaíba. Né? Então, não tinha cartório nem em Barueri e nem em Carapicuíba. Né? Então, porque tudo era Parnaíba, né? Mas o centro era lá onde... O centro histórico. O centro histórico. Então, é isso aí. Eu sou tri... Você é tri, é Tri alguma coisa. Né? Tricidadã. Tricidadã. Tricidadania. Então, e sempre gostei de política. Embora menor de idade, eu sempre seguia os passos do meu avô, que foi emancipador, João Antônio Brás, a quem eu rendo uma referência e homenagem, que basilou muito a minha vida, a minha estrutura social, a minha estrutura psicológica, a minha estrutura religiosa. Meu avô também. Beleza, né? E por falar em religião, a nossa igreja matriz, Nossa Senhora Aparecida, foi construída num terreno que foi doado pelo meu avô João Antônio Brás. Enorme terreno, né? Enorme terreno. Na avenida principal, né? Principal. Bem, queridos, comecei a minha vida quando comecei a trabalhar na educação. E eu tinha um sangue meio político. Na parte do meu pai, a família Monteiro, eles eram ligados em políticas, em políticos, papapá. E o Faustino era o meu ídolo, meu tio mais próximo, com quem eu fazia muita conversa, saía muito, e via que ele tinha vocação política e muitas teses que ele falava coincidiam com as minhas. E aquelas que eu não conhecia ainda, eu aprendi com ele também. Né? Então, quando Carapicuíba se emancipou, da maneira que eu já falei aqui no outro capítulo, né? Eu não fui candidato na primeira eleição, porque o meu tio, Orestes Brás, que era, na época, vereador de Barueri, teve a preferência da família, então, no acordo lá, claro, eu estava começando a abrir mão para ele ser vereador da aqui em Carapicuíba. Família. Aqui em Carapicuíba já. O primeiro então, mandato o segundo mandato foi do Amos Meucci. Aí eu já fui eleito vereador. Que ano que foi sua primeira eleição, então? Que é a do Amos, né? 70 já? 69. Foi 70. 70, né? Que foi até... 76. 70, não, pera, não. 70 até 73. Porque, né? Aí tomava posse em 74. Então, vamos lá. Cara, que eu tenho... primeiro foi o Antônio Faustino dos Santos, depois veio Amos Meucci, João Acácio de Almeida. Aí, teve um período aqui que foi assim, complicado. O Faustino foi eleito, depois ele se afastou pela Revolução. O Altino de Almeida Rocha foi eleito, depois que fala a data aí, fala a data. O Altino de Almeida Rocha ficou de 14 de maio até 31 de agosto. De que ano? 82. 82. O Celso Vale ficou prefeito de 82, de agosto até setembro de 82. Depois foi o período sucessório. Sim. E o terceiro foi... porque o Faustino foi candidato. Foi candidato, Ele foi Edmundo Alves de Oliveira, que foi de setembro até janeiro de 83. Ficou um ano em aberto aí, sem governança. Luiz Carlos Neves veio depois, quando eu me elegi com ele também. Depois veio Milton Chagas, aí eu já perdi a eleição. Depois veio Gabriel Schuch e Jorge Iqueda, né? Voltou Gabriel Schuch. 2 mandatos. E agora Sérgio Ribeiro, que é o nosso prefeito. Foi sucedido
pelo Marcos Neves, Mar- que passou a ser Marcos sucedido Neves. pelo Marcos Então Neves. são os homens que governaram. Mas essa explica aqui cidade. para a gente não perder um pouco o fio da meada. O que eu quero lhe dizer é o seguinte, então tua primeira eleição como vereador é em 70, 72. 72, mas a tua primeira participação na vida pública, você foi secretário de que pasta do Faustino no primeiro mandato? Ou você não participou do primeiro governo, Não. logo após a Não, emancipação? não. Depois já fui Só depois de ser Ver- eleito vereador na década de 70, que aí você começa... Qual foi tua primeira experiência como secretário e que pasta você Aí ocupou? já foi quer ver? Deixa eu pegar aqui. Com o que eu era? Foi no Tucunduva? Não. Primeiro foi no mandato de Milton Chagas. Foi aonde você, Comecei a trabalhar como no secretário, Executivo. no Executivo. Secretário. Antes disso, Não, com Milton Chagas. Milton Que Chagas. teve um mandato de 1º de janeiro de 89 até 30 de dezembro de 92. Quando eu fui secretário da Fazenda. Você foi da secretário primeiro da Fazenda, Tá. depois, Não sei a ordem mais. não sabe mais Não, aonde. primeiro acho que foi promoção social. Depois educação, esporte e turismo. Depois fazenda. Eu sou ainda, graças a Deus, versátil, eu dominava algumas áreas e tive a honra de servir a minha cidade, que eu amo, como vereador, Sim. cuidando das leis, né, dos códigos Sim. de postura, Postura. e depois como executivo de secretarias. Sim. Continuando, depois do Milton Chagas, entrou o Gabriel Schuch, Sim. Jorge Queda, Fuad de novo e Sérgio Ribeiro, atual e agora Marcos Neves. Marcos Né? Neves. Muito bem. Agora, eu estava falando aqui com a Taide no comercial aqui, antes, no primeiro bloco, vou compartilhar aqui com o povo, porque na época que o Ataíde era secretário de Educação, era do movimento estudantil, né? Então o couro comia no meio daquele coreto. Você lembra daquele coreto? Lembro. Aquele coreto ali? Lembro. Porque naquele coreto a gente fez a passeata pelo Passe Livre na década de 90, você lembra? Lembro. Agora, Ataíde, você sabia que o Passe Livre, que a gente bateu tanto lá naquela época, que você estava no governo, virou realidade? Porque virou realidade, Virou né? realidade. É uma conquista da minha geração. Eu sou da geração, eu nasci em 73, você já era vereador, e vim para Carapicuíba em 75 e comecei a militar no movimento estudantil com 14 anos lá no Radla, em 87. Em 90 a gente começou a fazer essas passeatas pelo Passe Livre. Em 2010, mais ou menos, se transformou em realidade. Então você vê como valeu a pena as nossas trajetórias de luta. Uma árvore para dar bom fruto tem que ter a sementinha plantada lá. Agora conta para nós aqui, para a gente ir encerrando, como é que é a tua vida empresarial? Você é dono sozinho do Colégio Status? São vários donos? Vários. Foi você que fundou desde o início? É você que comanda? Porque, por exemplo, nós sabemos que a Del Rey também são vários donos, né? Mas quem manda lá é seu João Careca, né? Seu João Del Rey. O Status a gente ouve falar que são vários donos, mas quem pilota aquele negócio lá é tu, né? Obrigado. Nós dividimos tudo lá. Somos em 4 que trabalham ainda. Quem lá. são? Eu conheço? Tem alguns nomes públicos além do teu? Não. Dos fundadores. Não entrou ninguém novo, Não, só saiu. Só saiu. Agora estamos em 5. Eu, Ataíde João Monteiro, Jônia Viana, Família Viana. que é o diretor Viana, que é Sim, sócio fundador. Marcos Góes, que é filho de Alaor Góes, que tinha a farmácia Drogal em Carapicuíba há muito tempo, tempo atrás. Onde hoje é o Calçadão? Onde é o Era ali perto do Bamerindos? Por ali. Era ali pertinho do Bamerindos. Não é? É só para os antigos. Tem o Rafael Stefano Sanches, que é professor e é administrador também, E também foi fundador. fundador. E o Etevaldo... E tudo na faixa etária tua? E o Etevaldo Javaloc, que você conheceu. Claro, briguei O Etevaldo muito com ele também. Javaloc. E o Etevaldo tava? É. E a mulher dele, como é que era o nome dela? Sônia. Hum, A Sônia. A Sônia tá meio doentinha. Tá meio doente. Não é? Eu lembro do E foi Etevaldo. uma honra ter
participado, tanto com os prefeitos com os quais eu servi, enquanto os meus companheiros de Câmara, fiz boas amizades, era um debate salutar. Enquanto o homem for vivo, ele vai defender suas teses. Sim. Vai ter que argumentar por que ele quer aquilo, porque não quer aquilo. De acordo com a sua tendência filosófica, Sim. política, cultural, tudo mais, né? E fizemos muitas coisas na cidade, mas por mais que se faça, tem muito mais para ser feito ainda. Numa cidade como a nossa. Infelizmente, muito populacionalmente grande e mais muito pobre de receita. Não é? Eu tava comentando aqui, pessoal, que eu vou compartilhar outra coisa aqui com vocês. Estava falando para o Ataíde, quando eu fiz o meu primeiro trabalho de pesquisa, foi na conclusão do meu curso de Geografia na USP. E eu perguntei o seguinte, qual é o lugar de Carapicuíba no cenário nacional? Falei, será que essa cidade tem alguma importância no cenário nacional? E eu já tinha muito essa pergunta e tinha uma resposta. Falei, eu acho que é em densidade demográfica. E minha grata surpresa foi ainda no ano 2000, quando eu estava concluindo, eu já era vereador no meu primeiro mandato, eu fui lá e vi que Carapicuíba era a terceira maior densidade demográfica do Brasil. No último censo, passou a ser a quarta. Agora, o que eu estava falando para o Ataíde é para a gente ver a importância mundial de Carapicuíba. Porque, veja só, eu esses dias pesquisando nas minhas aulas, com os alunos, dialogando, eu descobri que o Suriname, que é um país vizinho nosso aqui da América do Sul, tem menos população do que Carapicuíba. Suriname, inteirinho. Islândia tem menos habitantes do que Carapicuíba. Então, para você ver a importância, além da gente ser uma das maiores concentrações populacionais do planeta, porque em áreas, regiões metropolitanas, nós somos, né, já a quarta maior do Brasil e já chegamos a ser a terceira. Então, no planeta Terra, então, você é o responsável disso. Já parou para pensar nisso? Somos, né? Não, mas você foi para a bandeira da emancipação, não é? Porque, por exemplo, para ir já encerrando e fechando um pouco aqui, o Cordeiro, Antônio Carlos Cordeiro foi vereador comigo, mas também foi vereador com você, né? Porque você já estava saindo e o Cordeiro estava chegando. É. Quando vocês entraram, eu tinha 9 anos. Em 82 eu tinha 9 anos. Olha. Aí eu entrei em 2000. O Cordeiro lançou essa tese de fusão de novo. Você juntou, você separou e o Cordeiro foi com a ideia de juntar, de fazer a fusão de Carapicuíba. Hoje eu acho que a gente tem que discutir, falando sério, acho que a gente tem que discutir viabilidade das periferias. Isso não é um problema só carapicuibano, né? Porque não adianta você viabilizar a cidade na documentação política, mas se você não trouxer qualidade de vida. Então nós precisamos discutir isso. E eu acho que você fez a sua contribuição e continua fazendo, do ponto de vista geracional, do ponto de vista empresarial. Você não falou, né? Quando foi fundado o Status? Bem, o Status, vou contar uma pequena história. Nós éramos professores do Tufik Juliano. Aliás, éramos primeiro do SEC, Colégio Estadual de Carapicuíba, que era o nome. Quem tem uma memória boa vai lembrar que ano foi isso? Da fanfarra que nós tínhamos, que ganhou muitos prêmios nacionais, não é? Na Bahia, Rio de Janeiro, Brasília. Eu lembro da fanfarra. Eu lembro da fanfarra do Tufik, eu lembro. Então, quero falar para os caras cubanos que se lembram dessa época, para ter orgulho daquele período que a fanfarra levou o nome da cidade para vários rincões, né? E os professores eram de excelência. Verdade. De excelência. Tínhamos um nível de ensino maravilhoso e com muita seriedade. Num certo momento, tomando um cafezinho lá na sala dos professores, né? Eu vivia junto, eu não era professor, eu era inspetor de alunos. Tá? Eu sou o único sócio que não era diretor, que não era professor. Fui fazer faculdade depois. Legal. Né? Porque eu era o único carapicuibano. Os mentores do curso tem que ter alguém que abra as portas da cidade
para a gente. Entendi. Eu já era vereador, né, já tinha um certo conceito, uma família tradicional de Políticos. de Carapicuíba, então estava lá. Então, quando foi fechar o grupo, eu fui convidado para ser um dos membros. E sou hoje um dos... muitos saíram. Hoje éramos 12. 12. Hoje são quantos? 5? 5. São 5. E que ano foi que fundou? Tu se lembra? Eu não sei bem. Década de 70, com certeza. Você já era vereador? Eu era vereador. Mas não tenho aqui a data, viu? Não tem essa Não data. tenho. Mas eu te informo depois. Ó, então, mas veja só, Ataíde. Talvez vocês perderam a oportunidade de fazer o aniversário de 50 anos. Porque quem nasceu na década de 70 está com 50 anos, é meio século. É. Quantos anos você tinha na época, você não lembra? Preciso ver isso aí também. Olha, não, 50 anos, claro que faz, desde o SEC. Sim, Ele mas segue. estou falando do O Estado. status não, eu preciso ver isso. Ó, Vou ver. vai ter que chamar a gente para festa, hein, Diego? Mas é o cinquentenário aí. Cinquentenário. Não vamos esquecer, não. Porque ó, eu posso até não concordar com vários fatores, mas dizer que hoje, na cidade de Carapicuíba, tem 2 empresas que têm marca na cidade, a Del Rey e o Status. Qual é o status? Que agora é o objetivo. Né? São coisa nossa. Nossa, né? originalmente nossa. Então, é sempre um prazer. E me conta uma coisa para a gente ir encerrando. E aí, você não quer saber de aposentadoria não, Taide? Já estou aposentado. Aposentado e vai todo dia bater cartão lá, pô. Eu fui conversar com a Thaís e a Thaís, olha, eu tô sempre aí, depois da hora do almoço, né? Todo dia você tá lá. Tô lá. Então você só acorda mais tarde hoje? Só mais tarde. Só mais tarde, mas vai lá todo dia. Graças a Deus. Quantos alunos tem hoje lá? Hoje temos 700 alunos. 700 alunos. Mas já Ensino tivemos Fundamental 1. 2.800. Eu lembro, tá certo. Ah. Fundamental 1, 2 e ensino médio? Ensino médio. O método pedagógico do objetivo. Do objetivo. Que deu uma grande alavanca para nós. Sim. E temos um prédio maravilhoso, Sim. muito bem instalado. E Aliás, é colégio eleitoral também, né? também. Colégio votação. eleitoral, tem votação. E é convidar a população em geral, que querem conhecer uma escola moderna, atual, que passe lá tomar um cafezinho com a gente. Sim, sim. Ataíde, a nossa ideia é daqui para frente dar continuidade ao nosso programa. A gente fez questão de convidar você, porque eu tenho você... Eu fui te visitar lá na época do lançamento do meu livro, fui te apresentar. Eu não te conhecia, só te via lá na Galeria dos Presidentes, onde eu também estou lá, dos ex-presidentes de Câmara. Temos algo em comum. Temos muito em comum, além da educação, além da política, além de Carapicuíba na veia, né? É. Então a gente também tem mais essa. E eu fui lá, porque eu queria que ele conhecesse o meu trabalho, fui divulgar. E desde lá eu tenho uma admiração, porque a gente tem que saber diferenciar as coisas, né? Sim, perfeito. Então, hoje eu acho que o nosso programa estreado aqui por você é porque a gente quer valorizar quem de fato acredita e continua acreditando em Carapicuíba, né? E eu queria que a gente pudesse voltar, quando Sim. possível, para você me ajudar a pensar a nossa programação aqui. Porque essa primeira série a gente quer dialogar com os emancipadores e essas figuras aí. Então você já está aí para me ajudar a partir de hoje, de agora. O Carlos Wada, a gente precisa trazê-lo. Se ele de fato... Eu lembro dele há 5, 10 anos atrás. Eu não tenho mais vivência no centro de Carapicuíba. Mas ele tem que vir aqui. Assim que o Toluso tiver saudável, condições, eu vou trazer o Toluso. E se você quiser, você pode vir junto, porque sempre bom, porque aí a gente joga umas polêmicas também, né? Para apimentar o negócio. Eu sei que o Walter Ferreira do Nascimento não tem mais condições. Estive conversando com o Valtinho. A situação dele não é muito lá, e a idade também está muito avançada. Mas eu queria que você também me ajudasse na pesquisa. Quando chegar na tua casa, abra aquele livrinho lá e vamos atrás de mais nomes. Porque, ó, gente, ó, vou contar um segredo aqui para vocês. Vivo, com saúde, inteiraço,
para falar de Carapicuíba dos Emancipadores é Ataíde João Monteiro. Porque o resto, tem mais dois que eu conheço, convivi, mas não estão com a saúde boa. A gente espera, né, que a saúde do Walter, a própria família reconhece que é uma situação muito delicada, mas do Toluso, eu tenho falado com a filha dele, que trabalha comigo lá na escola Maria de Lourdes Teixeira. Quero mandar um abraço para Crevanir, que é uma excelente diretora, e assim que ele tiver condições, ele vem aqui. Mas vamos pesquisar, porque hoje nosso bate-papo aqui levou, espero que você esteja certo, né, Carlos Vada esteja bem, de saúde aí, para a gente poder vê-lo. Mas você também tinha falado de outros nomes, então se tiver outros nomes, nós vamos. E também quero te pedir para você ajudar, porque sabe quando a gente for falar de política, sempre tem algumas entraves, mas eu quero trazer aqui, independente de qualquer coisa, todos os prefeitos vivos, né? Então, vou atrás, viu, Diego? Vou atrás do Jorge Queda, vou atrás do Luiz Carlos Neves, que foi teu chefe, teu amigo. Se você puder ajudar aqui, porque a gente não vai falar de eleição, não. Vamos falar da memória da cidade. Já tenho falado muito com o presidente do meu partido, que é o Wilson Marcelino, que disse que dá para trazer o Milton Chagas. Então, nós vamos trazer o Milton Chagas aqui, né? O Sérgio está aí também, a gente tem contato direto. E também vamos falar de outras figuras, né? Tem outros que foram vice-prefeitos, como a Regina Pichini, a primeira mulher a participar do executivo. E também trazer uma rodada com os ex-presidentes de Câmara, né? No primeiro momento, a gente quer, com isso, fazer um acervo em que a gente possa falar um pouco mais da memória de Carapicuíba. Porque eu vou te contar um segredo. Quando eu fui secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação, veio uma equipe boa de técnicos, arquitetos, engenheiros, e aí, passados uns 15 dias, eles falaram comigo assim: Alexandre, impressionante, eu não consigo nenhuma informação sobre Carapicuíba na internet, nas bibliotecas e tal. E aí, eu fui fazer meu mestrado na Unicamp, e a temática que eu busquei foi exatamente isso. Falei, já que não tem estudo, vamos estudar Carapicuíba. Foi quando a gente fez aquele trabalho de pesquisa, formação territorial de Carapicuíba. Mas ao final do curso, Ataíde, eu descobri que não é só Carapicuíba, é toda a periferia. Onde mora pobre, o capital não se preocupa nem com a história, nem com a memória, nem com quem está, nem... Então, eu acho que a gente precisa resgatar. Porque você pega, por exemplo, quando a gente for pensar de novo a dimensão populacional de Carapicuíba, na época, eu descobri que Carapicuíba tinha mais população do que 6 capitais do Brasil. E todas as capitais têm uma TV local, né? Agora nós temos aqui o canal, né, Carapicuíba TV, justamente para a gente suprir essa deficiência. E esse nosso programa, estreado hoje pelo Ataíde, é um programa que quer exatamente tapar essa lacuna, de construir a memória de Carapicuíba. Por isso que a gente está falando do nosso programa Carapicuibano. Obrigado, Ataíde, pela tua disposição de vir aqui. E espero contar com as suas colaborações aí para o futuro, tá bom? Foi uma honra participar com vocês e eu quero falar uma frase que baliza a minha vida. O tempo tem 3 períodos: presente, passado e futuro. O presente é efêmero, já passou tudo que nós falamos, não se detecta. O futuro é uma mera possibilidade. O que é real, o que se constata, o que se vê, o que se sente, o que se herda alguma coisa, é o passado. Vamos valorizar o nosso passado, os nossos antepassados, que também são super importantes, né? E não esquecermos daqueles que já foram, que fizeram alguma coisa, mas vamos lembrar, para nós atuais gestores e para os futuros, tem muito a fazer ainda. Sim. A jornada nunca acaba. Muito bem. Nunca vai acabar a jornada, porque o homem tem sempre que avançar um passo a mais. Eu vou dar os passos que eu puder dar, mas logo haverá alguém que dá aquele passo que eu não consegui dar. Sim. E assim a gente vai virando a roda. Ok? Uma vez professor, sempre professor.
Obrigado, Ataíde. Foi uma Boa honra. sorte. Muito Uma honra obrigado, toda viu? nossa. Vai lá. Muito obrigado. Aí, pessoal, nosso programa de estreia. Aquela energia positiva aí. Valeu.